Você teria coragem de trabalhar sozinho num cemitério durante a madrugada? Eu tive e foi a pior decisão que já tomei na minha vida. Eu não entrei naquele trabalho por coragem, entrei por necessidade. Eu estava desempregado havia meses, com aluguel atrasado, conta vencendo em cima de conta, e apareceu uma vaga temporária num cemitério municipal, aqui no interior. Serviço noturno: vigiar, fechar os portões menores, acompanhar enterro atrasado quando precisava e às vezes ajudar na manutenção mais pesada. Não era o tipo de emprego que alguém sonha em ter, mas era dinheiro. No começo, eu tentava agir como se fosse só mais um trabalho ruim. Terra, silêncio, pedra, nome de gente que eu nunca conheci. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Só que o silêncio de um cemitério à noite não é normal. Ele não é igual ao silêncio de uma rua vazia. Não é igual ao de uma casa quando todo mundo dorme. É um silêncio que parece esperar alguma coisa. Na minha primeira semana, o coveiro mais antigo ali, seu Nestor, me entregou a lanterna, acendeu um cigarro na entrada do corredor central e falou sem olhar para mim: "Se puder terminar tudo antes das 3, termina." Eu achei que era brincadeira. Perguntei por quê. Ele deu de ombros: "Depois das 3 não é mais nosso turno." Eu ri, aquele riso bobo de quem mostra que não tem medo. Hoje eu lembro disso e sinto vergonha. Naquela noite, eu estava fechando um portão lateral que dava acesso à parte mais antiga do cemitério. Era um lugar onde quase ninguém ia durante o dia. Túmulos antigos, capelas de família rachadas, estátuas sem cabeça, árvore grande demais cobrindo a lua. Quando olhei o relógio do celular, marcava 2h56. E foi aí que eu ouvi o meu nome, baixo, perto, como alguém chama quando não quer ser ouvido pelos outros. Mateus. Eu virei na hora, não tinha ninguém. A lanterna passou pelas lápides, pelo corredor estreito de brita, pelos vasos secos, e nada. Pensei que podia ter vindo da rua, embora fosse impossível alguém me ver dali. Voltei para o portão, e a voz veio de novo, dessa vez um pouco mais longe. Mateus. Eu senti um aperto no estômago tão forte que me deu raiva. Raiva por estar assustado à toa. Falei alto, tentei soar firme. Quem tá aí? Nada, nenhuma resposta. Mas, do lado esquerdo, na parte mais escura, eu ouvi passos, lentos, arrastados, como sola molhada em chão seco. Eu devia ter ido embora naquele momento. Devia ter fingido que não era comigo, mas a pior coisa que existe num lugar desses é a curiosidade, porque o medo manda você sair, a curiosidade manda você olhar de novo. Eu fui. A parte mais antiga tinha um corredor tão estreito que a luz da lanterna parecia bater nas paredes de mármore e voltar mais fraca. Passei por uma capela pequena, de porta de ferro enferrujada, e vi que aquela estava entreaberta. Aquilo já era estranho. Durante o dia, aquele lugar ficava sempre trancado. Quando empurrei a porta, senti o cheiro primeiro. Terra molhada. Não mofo, não ferrugem, terra. Lá dentro não tinha ninguém, só os bancos velhos, uma imagem quebrada num canto e um chão coberto por uma camada fina de barro, como se alguém tivesse entrado ali com os pés sujos há poucos segundos. Olhei para o chão, havia marcas, não de sapatos. Eram marcas de pés descalços, pequenos, pequenos demais. Saí dali sem fechar a porta e quando voltei para o corredor principal, o rádio preso na minha cintura chiou sozinho, um chiado alto, estourado, que quase me fez largar a lanterna. Depois veio uma voz, não uma frase inteira, só uma respiração, longa, fraca, bem perto do microfone. Na manhã seguinte,
Eu perguntei para o seu Nestor se mais alguém tinha turno naquela área antiga. Ele nem ergueu o rosto. Continuou mexendo no molho de chaves e disse: Você ouviu chamarem o seu nome? Eu congelei, não respondi. Ele me olhou e eu nunca vou esquecer daquele olhar. Não era de susto, era de alguém que já sabia. Se ouvir de novo, não responde. Na noite seguinte, choveu fino, daquelas garoas que não caem direito, só deixam tudo úmido e pesado. Eu estava mais tenso, claro, mas tentando me convencer de que o medo do dia anterior tinha aumentado tudo dentro da minha cabeça. Peguei serviço perto do setor de novo, onde tinham enterrado uma mulher naquela tarde. Ali o solo estava fofo, a cruz de madeira era recente, as flores ainda tinham cor e a faixa da família continuava presa numa coroa encostada no muro. Foi aí que eu escutei um barulho vindo de baixo. Eu parei, escutei de novo. Era como se tivesse unha batendo em madeira. Eu prendi a respiração, a mente correu para mil explicações idiotas ao mesmo tempo. Madeira cedendo, água infiltrando, animal, qualquer coisa. Aí veio outro som, um arranhado, lento, subindo. A terra no centro da cova afundou muito de leve, tão de leve que eu pensei ter imaginado, mas afundou. Eu vi. Dei um passo para trás, mais um, e então alguém sussurrou o meu nome de novo. Só que dessa vez não veio de trás de mim, veio da terra. Eu larguei a pá no chão e saí andando rápido, depois correndo, sem olhar para trás. Eu não me importava mais em parecer covarde, em perder emprego, em ouvir piada. Eu só queria chegar na guarita, na luz, no portão, em qualquer lugar onde existisse concreto e barulho de carro. Quando cheguei perto da entrada, o seu Nestor estava em pé, como se já esperasse por mim. Ele olhou para minha cara e perguntou: Você respondeu? Eu disse que não. Ele assentiu devagar. Depois falou a frase que me fez pedir as contas 2 dias depois. Então, ainda não foi dessa vez. Eu nunca mais voltei a trabalhar lá. Só que o problema é que eu também nunca saí de verdade daquele lugar. Porque uma semana depois, quando fui pegar minhas coisas, encontrei meu nome riscado por dentro da porta daquela capela antiga. Não por fora, por dentro. Eu sei que ninguém vai acreditar no que eu vou dizer, mas a letra era igual à minha. Na segunda vez em que eu ouvi meu nome no cemitério, eu respondi, e a voz que veio de volta era igual à minha. Isso aconteceu 3 noites depois do que eu contei antes. Eu já estava decidido a sair daquele emprego. Só queria terminar o resto da semana, pegar o dinheiro e nunca mais pisar ali. O problema é que quando a gente decide ignorar uma coisa estranha por tempo demais, ela para de pedir atenção. Ela começa a tomar atenção. Naquela noite, eu estava no setor antigo de novo. Não porque eu quisesse, porque faltou gente. O seu Nestor precisou acompanhar um traslado na entrada principal e eu fiquei com a parte de trás. Era quase 3 da manhã. Tinha uma neblina baixa andando entre os túmulos, tão rente ao chão que parecia fumaça saindo da terra. Eu ouvi meu nome às 3h04. Mateus. Eu fechei os olhos na hora. Fingi que não tinha ouvido. Continuei andando. A voz veio de novo, agora mais clara. Mateus. Eu parei. Aquela coisa mexe com você de um jeito difícil de explicar. Não era só medo, era irritação também. Porque parecia íntimo, parecia alguém me chamando como quem me conhecia. Eu respondi sem pensar. O que foi? Silêncio 2 segundos, 3. Então veio a resposta. Olha para trás. Na minha voz. Na minha exata voz. Eu não gritei, nem consegui. Meu corpo simplesmente travou. A lanterna começou a tremer na minha mão.
e eu senti aquele frio ruim escorrendo pelas costas. Não era uma voz parecida, não era impressão. Era a minha voz, com o meu jeito de falar, o meu tom, a minha respiração, curta no fim da frase. Eu não tinha olhado para trás ainda. Foi aí que entendi que deveria ter ido embora antes. Só que quando o medo é grande demais, às vezes a gente faz justamente o que não devia. Eu virei, não tinha ninguém no corredor, só a neblina, só as lápides, só a porta da capela antiga, de novo, entreaberta. Eu comecei a recuar devagar, sem tirar a luz dali. E então ouvi uma batida seca vindo de dentro da capela. Uma só, depois outra, como se alguém estivesse tocando pelo lado de dentro da madeira. Eu me aproximei mais do que devia. Hoje eu sei disso. Mas naquela hora eu ainda estava tentando encontrar uma lógica. Algum invasor, alguém se escondendo, algum bêbado. Qualquer pessoa viva seria melhor do que aquilo que eu já estava imaginando. Empurrei a porta. Lá dentro estava escuro demais para a lanterna alcançar direito. A luz pegou os bancos, a parede descascada, uma cruz caída no chão, e parou num canto onde havia uma abertura baixa, quase escondida atrás de uma mureta de pedra. Parecia acesso para uma cripta antiga. Eu nunca tinha reparado nela. A batida veio de novo dali. Eu cheguei perto e a luz da lanterna entrou só um pouco. Não dava para ver o fundo, era só um quadrado de escuridão compacta. E então uma voz sussurrou lá de baixo: Mateus. Eu dei um passo para trás. A voz continuou, agora mais perto. Desce. Na minha voz outra vez. Eu saí dali quase tropeçando. Bati na porta, no banco, no batente, nem lembro direito. Corri até o corredor principal e encontrei o seu Nestor vindo na direção contrária, já apressado. Ele só precisou olhar para minha cara. Você respondeu? Ele perguntou de novo. Eu disse que sim. Pela primeira vez, ele pareceu com medo de verdade. Não de mim, não por mim, de alguma regra que tinha sido quebrada. Ele me puxou até a guarita e trancou a porta. Não explicou nada, só ficou ouvindo. Foi aí que eu ouvi também passos do lado de fora, lentos, dando a volta na guarita, parando atrás da parede, continuando. Não era o som de alguém andando na brita, era pior. Era um arrastar úmido, pesado, como tecido encharcado sendo puxado pelo chão. Seu Nestor apagou a luz, a gente ficou no escuro. Eu quis perguntar o que estava acontecendo, mas ele levou o dedo à boca. Então veio uma voz, bem colada no vidro da janelinha lateral. Abre, minha voz. Eu sentia meu coração batendo no pescoço. O ar parecia pouco. O seu Nestor tremia segurando o terço no bolso, apertando tanto que os nós estalavam. A voz chamou de novo. Abre, que sou eu. E tinha uma coisa nessa frase que até hoje me dá arrepios, porque soava exatamente como eu falava, só que sem vida, como se alguém tivesse decorado a minha voz sem entender direito como um ser humano respira. Os passos ficaram circulando a guarita por muito tempo. Eu não sei quanto, porque ninguém teve coragem de olhar o relógio. Em algum momento, sumiram. Quando amanheceu, o seu Nestor me levou até a lateral da guarita. Havia marcas de barro na parede, não de mãos, de dedos longos demais. Na noite seguinte, eu não fui trabalhar, nem na outra. Pedi as contas por telefone. Inventei qualquer desculpa. Doença, problema em casa, o que fosse. Só queria encerrar aquilo. Mas ainda faltava uma coisa. Uma semana depois, me chamaram para buscar meu último pagamento e assinar a saída. Fui de dia, com sol alto, gente entrando e saindo, funcionário, florista, visitante, tudo normal.
até o rapaz do administrativo me perguntar se eu tinha voltado lá de madrugada. Eu disse que não. Ele me mostrou o livro de ronda. No horário 13h11 havia uma anotação, feita com a minha assinatura. Só tinha uma frase escrita. Ele respondeu. Eu reconheci a letra, era minha. Mas eu não fui. E desde então, em algumas madrugadas, quando o celular marca exatamente 13h04, alguém sussurra meu nome do outro lado da janela do meu quarto. Eu nunca mais respondi, mas uma vez, bem baixinho, alguém respondeu por mim.